Vamos rodar aqui a Maria do Rosário, Miola, aí você já fala de Porto Alegre. Vamos lá. Agradeço. Minhas palavras são de gratidão. Em meu nome, da Tamires, em nome de toda uma frente política. Somos 7 partidos hoje e um grande movimento popular e social. E queremos ser mais. E é por isso que, a partir desse momento, a nossa prioridade é o diálogo, é a mão estendida, é o respeito ao programa de Juliana Brizola, a responsabilidade diante das ideias de seu vice também, Dr. Tiago, que fez um belíssimo trabalho neste primeiro turno e que certamente, com eles e com o povo da nossa cidade, estaremos em um profundo diálogo. Senhores e senhoras, segundo turno, nova eleição, tempo igual de televisão. O adversário não terá que vantagem. Agora é olho no olho. Agora é contato direto. E agora, as respostas, as perguntas que não conseguimos, Tarso, colocar no primeiro turno. Agora faremos todas as perguntas. Ofereceremos as nossas ideias, o nosso projeto. Mas também vamos exigir as respostas que não foram dadas no primeiro turno. E com o olho muito atento. Olha que importante passar aqui. A Sara Miola, ela vinha dizendo assim nas eleições, né? Por exemplo, Fortaleza, civilização ou barbárie? Porto Alegre é civilização ou dilúvio, né? Então fala aí pra gente de Porto Alegre, o que vai dar? É um pouco, mas também tem um componente da barbárie, né, fascista aqui, porque o atual prefeito, candidato à reeleição, ele é um bolsonarista, né? Ele adernou à extrema-direita nos últimos anos, fez um movimento, inclusive, em busca de um lugar na política gaúcha. Uma eleição que ela, desde o início, se especulava sobre essas possibilidades, estava dentro do campo das possibilidades este resultado, né? Inclusive uma perspectiva que estava mais colocada alguns meses atrás de uma vitória ainda no primeiro turno do atual prefeito, né? Mas com o processo de crescimento da candidatura da candidata Juliana Brizola, isso impossibilitou, né, que se confirmasse esse resultado. Está correta, Maria do Rosário, né, em emular, né, a base militante e todos enfim, a base partidária e social, né, da sua candidatura. Agora, realisticamente falando, é uma eleição muito difícil de segundo turno. É uma nova eleição? Sim e não, né, porque ela traz os limites e as insuficiências desses últimos 6 meses de campanha, que não foram capazes, né, de desnudar uma realidade, uma responsabilidade, demonstrar, né, o colapso que a cidade viveu, esse desastre catastrófico, que ele foi agravado por uma conduta administrativa irresponsável e inconsequente, e, por outro lado, a mídia e o próprio candidato foram muito exitosos, né, em blindá-lo e tirar dele a responsabilidade por essa situação que a cidade viveu. Então, a ver se consegue fazer isso nos próximos 20 dias, entre o primeiro e o segundo turno, para reverter isto, que é quase um sentimento consolidado. Imagine vocês que depois de tudo que Porto Alegre passou, né, esse desastre que nos acometeu e que não foi uma fatalidade, né, insisto nisso, isto é decorrência de escolhas e falências da administração municipal. Este candidato, ele ainda faz quase 50%, quase se elege no primeiro turno, algo está muito errado, né? Ou ele também foi muito eficiente em se livrar dessas responsabilidades, ou então a oposição não foi, né, suficientemente inteligente para conseguir, né, atribuir a ele as reais responsabilidades. E finalmente tem um aspecto que é importante, não se trata aqui de nenhuma matemática, uma aritmética, né, automática, mas é importante ele dizer, tem uma diferença de quase o dobro dos votos, e a fonte onde a candidatura da Maria do Rosário pode buscar esses votos é exatamente a candidata Juliana Brizola, que, no entanto, né, não é uma candidatura composta, uma coalizão composta exclusivamente por partidos do campo democrático popular. Tem partidos conservadores que fazem parte, inclusive o PSDB do governador Eduardo Leite e União Brasil, que indicou o vice. E aí, neste caso, tem um aspecto que pode pesar e pesar bastante, que é o sentimento antipetista e a própria animação que esses partidos farão e que vão ter uma representação importante na Câmara de Vereadores, esta atração do seu eleitorado para votar, a parte dele votar, né, no candidato Sebastião Melo, uma parte que é a parte vinculada ao PDT, né, da Juliana Brizola, eu acredito que majoritariamente se inclinaria, né, por votar na candidata Maria do Rosário. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, porque a campanha presidencial foi muito agressiva, o Ciro Gomes foi muito violento, inclusive contra o 247. E uma das pessoas mais violentas do cirismo, do pedetismo, e mais antipetistas, era a Juliana Brizola. A Juliana Brizola, você vê ela apoiando a Maria do Rosário ou não? Ela, pessoalmente? Eu acredito que sim, inclusive não aconteceu uma aliança prévia às convenções, né, porque faltou pouco para esse entendimento, mas havia uma inclinação de parte da Juliana Brizola e de setores do PDT que tem base popular. O PDT é importante a gente compreender, é um partido heterogêneo, né, ele tem setores, digamos, sobretudo vinculados, né, ao agro e ao latifúndio, que são extremamente conservadores, mas tem setores também de base popular, que vem lá né, da tradição getulista e da tradição brisolista. Então, esses setores eu acredito que tendem a apoiar, né, a candidatura da Maria do Rosário. E tem, finalmente, outro problema, além deste, Léo, que é o problema da rejeição da Maria do Rosário, né, que não pode ser desconsiderado. Ela tem uma taxa de rejeição que é superior à sua votação, o que determina,
né, ou concretamente falando, um teto eleitoral, né, mais baixo. Bom, isso tudo eu comento que são desafios postos realisticamente. Isso aqui não tem desejo, meu desejo era que fosse outro resultado, naturalmente, né? Isso que é importante interromper esse ciclo, né, de dominação de um bloco de poder do capital financeiro juntamente com o capital imobiliário, que está desfigurando completamente a cidade de Porto Alegre, nossa capital, produzindo uma série de danos que vão ser irreversíveis do ponto de vista, inclusive, desse contexto de emergência climática. Então, é evidente que é a urgência das urgências interromper esse ciclo, mas para isso, né, tem que ter as respostas adequadas. Eu sou muito realista desse ponto de vista, né, que as dificuldades serão significativas, mas não há nenhuma impossibilidade a priori. Bom, vai depender, né, desses próximos 20 muito tensos e intensos dias que tem pela frente, né, para que as forças populares democráticas de esquerda e progressistas consigam, né, interromper esse ciclo de gestão da cidade de Porto Alegre, que domina a cidade nos últimos 20 anos e produzindo uma série de retrocessos e transformando a capital gaúcha numa espécie de um laboratório de experimentos, né, ultraliberais avançados.